Já estamos ao vivo, o Instagram já está avisando para vocês. Eu estou muito animada com essa manhã, estou muito feliz de poder mais uma vez compartilhar com vocês conteúdo de valor, falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho da minha vida, como profissional, como pessoa. Vamos chegando, porque hoje o assunto é um assunto muito gostoso de falar, né? Talvez muitas pessoas estejam se perguntando por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou lançando tanto conteúdo gratuito, conteúdos de valor, conteúdos que você só aprende em cursos de automaquiagem, até mesmo em cursos profissionais? Por que é que eu estou fazendo isso? Esse desejo de ajudar, hoje eu estou com 43 anos, e esse desejo de ajudar, gente, sempre esteve latente em mim, na minha vida. Quem já me conhece há mais tempo sabe do que eu estou falando. Inclusive, desde que eu comecei a trabalhar com a maquiagem há 4 anos atrás, isso ficou bem claro para mim de que o meu propósito, o meu objetivo de vida era realmente de ajudar pessoas, de ajudar mulheres principalmente. Então é por isso que eu estou aqui, trazendo esses conteúdos para você. Nós estamos vivendo, falando o que nós vivemos, e com todo amor e todo carinho, eu quero trazer o que há de melhor para vocês aqui. E quero falar mais uma outra coisa para vocês. Desde o ano passado eu queria estar aqui com vocês direto. Eu quis abrir esse grupo, né? Esse grupo de WhatsApp também há mais tempo. O nome do nosso grupo é Mulheres de Bem com Espelho, porque do que adianta nós estarmos aqui e vivendo nos bastidores uma outra situação, uma outra realidade. Então hoje eu posso dizer sim, eu sou uma mulher que vivo de bem com espelho, e eu quero isso para você também. No ano de 2019 e 2020, eu lutei contra a depressão, tomei muitos remédios, precisei de fazer tratamento, devido a alguns fatos que aconteceram na minha vida. Então, quando aconteceram essas situações comigo, né, e quando eu fui vencendo, eu falei para mim mesma, né? O Senhor trouxe no meu coração. Você precisa falar para as mulheres o que você já viveu. Então eu estou falando para vocês aqui da minha realidade de vida, o que eu já vivi. Eu venci a depressão, eu venci o luto. Estamos vencendo dia após dia. Eu venci preocupações, eu venci a escassez. Estamos vencendo a escassez porque nós estamos vivendo isso hoje. Então, nós estamos aqui para trazer essa palavra aqui para vocês. Verdade. E você que está aqui comigo agora, você que está aqui hoje, é porque você foi escolhido para ouvir o que eu estou dizendo para você se levantar como mulher, para você não ficar olhando para trás e não se lamentar por tudo que passou e por tudo que você já perdeu. Então se levante hoje, se olhe no espelho e se coloque como mulher única e a mulher forte que você é. A mulher que existe dentro de você, que precisa sair para fora. Você precisa colocar para fora essa mulher maravilhosa que existe. As qualidades que você tem são muito maiores do que qualquer um defeito que você acha que você tem. Porque nós temos uma mania de olhar no espelho e de só olhar para os defeitos. Nós temos mania de nos ver de forma que não é a forma como as pessoas nos veem, não é a forma como Deus te vê. O Senhor te vê como uma mulher linda, maravilhosa e que tem valor. Você tem o seu valor, tá? Então é por isso que hoje eu tô aqui. Eu sei que o Senhor que me trouxe aqui para falar para você que você é uma mulher que pode viver de bem com o espelho, de bem consigo mesma, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa. Então, vamos falar do que vocês estão aguardando, né? Vamos falar de base, vamos falar de como achar o seu tom de base.
Eu quero saber quem é que comprou base com tom errado aí. Uma já tá aqui que eu já sei que é a Bruna, que já comprou uma base com tom escuro essa semana e tá querendo trocar a base dela. Quem mais já comprou base com tom errado aí? Ou nem comprou porque não sabe como encontrar o tom de base, né? Então, eu vou, antes da gente falar do tom de base, a gente vai entender primeiro em relação ao seu fundo de pele, ao subtom. Então, para você saber o seu tom de base, é importante que você entenda o seu tom de pele, o seu fundo de pele. Eu vou falar de uma forma bem simples e fácil de você entender, porque a gente fala muito na automaquiagem dessa forma. Profissionalmente já é uma outra coisa, porque profissionalmente a gente já trabalha com a colorimetria. Maquiador mistura muito tons de base. Mas e você? E nós, né? Que somos iniciantes, que queremos ir ali simplesmente comprar uma base no tom certo. Então eu vou te ensinar a olhar o seu subtom de pele. Olha as suas veias na parte de dentro do seu braço. Nós vamos entender agora se o seu subtom é quente ou se ele é frio. Primeira coisa que você precisa saber, tá? Então, se as suas veias da parte de dentro do seu braço, elas são verdes, eu enxergo verde, tá, gente? A maioria das minhas veias são esverdeadas na parte de dentro do meu braço. Eu tenho um fundo de pele quente, amarelo. Se as suas veias são mais azuladas ou arroxeadas, né? Se a maioria ou até grande parte, tem gente que só tem as veias arroxeadas no braço. O fundo de pele dessa pessoa é um fundo de pele frio, é um fundo de pele mais rosado. E quem tem essas veias em mistura no braço tem um fundo de pele neutro, tá? Essa é a forma mais fácil de você conseguir entender se seu fundo de pele é quente, se ele é frio ou se ele é neutro. Ponto. Existe uma explicação para isso, tá, gente? Na colorimetria, isso profissionalmente falando, tudo na maquiagem existe uma explicação. Nós não vamos adentrar nesse assunto aqui agora, porque o nosso interesse maior é saber como escolher o nosso tom de base, tá? Então, se você tem, no nosso meio, no Brasil, principalmente aqui na nossa região, a gente tem que entender isso também. Minas Gerais, Vespasiano, trabalha-se mais com fundo de pele quente, peles morenas, negras claras, negras no tom médio, que são as peles, o tom de pele que a gente mais encontra no nosso meio. Então, a maioria é de fundo quente, tá? Então, quando você for comprar uma base, escolha uma base que tenha um fundo quente. Um outro ponto. É muito importante você comprar base com teste, a não ser que você tenha certeza de que aquela base é o seu tom de pele. Então, se você não tem certeza, você precisa fazer um teste. No nosso país, a gente tem as estações do ano e no inverno a gente costuma ficar mais clara e no verão a gente costuma ficar mais escura. Então, talvez você se pergunte, eu viajei para a praia, escureci um pouco, aí quando eu cheguei fui passar minha base ficou mais clara. Isso acontece frequentemente, porque nós nos bronzeamos com mais facilidade. A pele que tem o fundo quente, ela se bronzeia com mais facilidade. Quem tem o tom frio, ela se queima. A pele fica extremamente vermelha e a pessoa sente até dor. Então, ela não se bronzeia, mas ela se queima. Então, por isso que a pessoa tem um fundo de... Isso também dá pra gente identificar em relação ao fundo de pele da pessoa. O fundo de pele é frio, tá? Então, quando você for comprar a sua base, faça o teste. É importante você fazer o teste. É comum também que nós tenhamos duas bases por causa dessa questão do tempo da gente escurecer e clarear. A gente faz um tratamento de pele, a gente clareia, usa protetor solar frequentemente. E aí o tempo esquenta, a gente escurece.
Inclusive agora no verão eu percebi que eu escureci um pouquinho e eu estou usando uma base com um tom acima no meu rosto. Quando você for verificar o seu tom de base, é importante você se olhar por inteiro. Costuma os braços serem mais escuros, seus ombros mais escuros, o colo também um pouco mais queimadinho. Isso, gente, varia de pessoa para pessoa, tá? Tô falando regra geral que acontece normalmente com a gente. O rosto é mais claro, o pescoço costuma ser mais claro ainda que o seu rosto, porque aqui nessa região a gente quase não pega sol. Então, quando você estiver na loja para comprar o seu produto, a sua base, verifique se por inteiro numa luz boa. Você vai testar a sua base nessa região aqui do seu rosto, tá? Você pode testar em qualquer região do seu rosto. A gente fala normalmente a mandíbula, porque a mandíbula é a parte do rosto que está mais próximo do nosso pescoço. Só que tome muito cuidado, porque o seu rosto pode estar mais escuro que o seu pescoço. Mas se você tiver uma harmonização nas cores do seu rosto com o seu pescoço, ok, tudo bem. Não tem problema você descer um pouquinho para o seu pescoço. Porque quando a gente faz a maquiagem, a gente traz a base um pouco para o nosso pescoço, para que a cor fica mais harmonizada, para não virar uma máscara somente aqui, né? Então você desce com ela um pouquinho para o pescoço para harmonizar. É muito importante que você olhe o restante do seu corpo, né? Os seus braços. Se o seu braço está um pouquinho mais escuro, se o seu corpo está um pouco mais escuro, não justifica você colocar uma base exatamente no tom do seu rosto, porque você vai se sentir um fantasminha depois que você terminar de passar essa base. A base ficou muito certinha no seu rosto. Quando você terminar, você vai falar, pô, eu tô toda morena e meu rosto tá branco, porque você passa muito protetor solar no rosto. Então, eu te aconselho usar uma base num tom acima do seu rosto para que você consiga um equilíbrio de cor entre o seu corpo e o seu rosto e para que você não se assuste, tá? Por isso que a gente assusta quando a gente só olha o tom da base no rosto, ok? Até aí vocês têm alguma pergunta? Fala comigo. Isso mesmo, né? O seu tom é quente, Rita? Isso aí. O tom da Rita é quente. Então vamos continuar com o assunto. Vocês estão gostando, gente? Das explicações? Então, quando você for escolher o seu tom de base, pode passar no seu rosto e verifique o equilíbrio de cor entre o seu corpo, tá? Então, base você tem que comprar com teste. Entenda primeiro se o seu fundo de pele é quente ou frio e compre com teste, tá bom? Fica tranquila, Angélica, nós vamos deixar salvo, tá? Você não vai ficar perdida, não. E em relação ao tipo de base ideal para você, às vezes nós transferimos é boa, né? Às vezes nós transpiramos muito também na região T e achamos que aquilo ali é oleosidade. Então, quando na verdade a sua pele não é oleosa e você tem uma pele mais seca do que oleosa. Então, eu vou falar um pouquinho em relação ao tipo de base, se a base sua deve ser mate, se sua base deve ser mais hidratante. Vou dar uma pincelada nesse assunto aqui em relação à pele oleosa e pele seca. Se sua pele é uma pele seca, como é que você identifica isso? Normalmente, como que a gente se olha, né, para saber se a pele é seca ou oleosa? A pele seca, ela costuma ter os poros mais fechados, ela costuma ser mais lisa e as linhas de expressão, elas são bem fininhas mesmo, elas costumam ser bem fininhas, sabe? Então a pessoa quando tem a pele mais seca,
as linhas são mais fininhas e os poros são bem fechados, tá? Então, para esse tipo de pele, é importante você escolher uma base mais cremosa, uma base hidratante, uma base que hidrata o seu rosto. Além de você trabalhar bem com a hidratação no dia a dia, né, para que esse aumento de linhas não ocorra, né, porque a nossa pele sofre muito com os raios solares. Então, é importante que você tenha um hidratante ideal para sua pele e uma base mais hidratante. No mercado, hoje, nas lojas, às vezes a gente entra e só vê bases mate. E você acha que você tem que ter a base mate. Aquela base mate vai craquelar na sua pele seca, tá? E para quem tem a pele oleosa, como que é, Juscelia, a textura da pele oleosa? É uma pele que normalmente os poros são mais abertos e as rugas não são tão finas. Tem gente que tem a pele, as linhas são mais profundas, né? Eu tô falando aqui, gente, porque eu já tenho meus 43 anos, então, né? Então as linhas são mais profundas. Tem gente que tem uma linha assim bem profunda aqui no meio da testa, sabe? É bem profunda mesmo no meio da testa. Essa região aqui também dos lábios, as linhas são mais profundas. Essa pessoa costuma ter pele mais oleosa. E quanto mais nós vamos envelhecendo, mais a gente vai perdendo essa oleosidade e a nossa pele vai ficando mais seca. Então, com a pele oleosa, o ideal é que sejam bases com textura mate mesmo, para que você não sofra tanto com o acúmulo de oleosidade na região T do seu rosto. E lembrando que a pele oleosa também precisa ser hidratada, tá? Com o hidratante adequado para o seu tipo de pele, o hidratante em gel, tá? Bases que não contenham óleo, bases siliconadas são melhores, duram mais na pele oleosa. Sua pele é muito seca, né, Angélica? Sim, então você precisa hidratar bastante a sua pele. E essa hidratação é bom que venha acompanhada de um ácido hialurônico, como a vitamina C. Nós hoje no mercado temos várias marcas que contêm a vitamina C, produtos cosméticos, e que são bem em conta, tá? Tudo bem aí, gente? Pergunta? Mais alguma pergunta? Então vamos lá. Você comprou uma base. A minha amiga comprou uma base escura para o rosto dela. E esses dias ela estava tentando trocar a base com alguém que tivesse base do tom mais claro. Então eu quero te falar para você o que você faz com a sua base agora, já que a sua base já é mais escura. O ideal, né, para que você não perca esse produto, se você tiver um corretivo que tenha um tom mais claro, você pode misturar nessa base. Você pode misturar também. Normalmente a gente tem muito aquele corretivo, aquele amarelo, o yellow. Vocês falam muito desse yellow. Você pode misturar ele na sua base para clarear um pouco. Se tiver um corretivo mais claro, você pode misturar um pouco também. Faça um teste antes. Gente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, de escassez, de dificuldades. E talvez você esteja aí com a gaveta cheia de maquiagem e não sabe o que fazer. Então, comece a testar os seus produtos, comece a fazer misturas com o seu produto. Não tenha medo de misturar sombra na sua base. Não tenha medo de misturar uma sombra clara na sua base para você clarear ela. Não tenha medo de fazer isso. Por isso que eu dei a dica do diluidor de maquiagem para vocês. Eu tenho um vídeo no IGTV falando para que serve o diluidor de maquiagem. É para que nós consigamos fazer esse tipo de mistura, porque a base é líquida e a sombra é em pó. Então, como que eu deixo essa sombra no mesmo formato da base? Diluindo. Você mistura, raspa lá a sua sombra lá na sua base e faz a mistura e coloca um diluidor de maquiagem. Ah, você nunca tinha pensado nisso? Sim,
Você pode fazer isso. Quem te falou que você não pode misturar um pouco de base, de sombra na sua base, para que você consiga alterar o tom dela? Você comprou uma base, ela tá muito rosa em você. Isso acontece demais. A pessoa se olha no espelho e fala, nossa, fiquei com a cara avermelhada, fiquei com a cara meio rosa. Então pega uma base sua com um fundo mais amarelado, mais bege, uma sombra, desculpa. Pega uma sombra com fundo mais amarelo, mais bege, sombra opaca, tá, gente? Raspa ela na sua base, faz a misturinha com diluidor. Eu tava dando uma olhada aqui, esse diluidor de maquiagem que eu indiquei pra vocês, ele tá R$7 a R$12 na Shopee. A Shopee não cobra frete e tem lojas brasileiras na Shopee que estão vendendo diluidor de maquiagem super barato. Eu tô indicando pra vocês o diluidor de maquiagem da Miss Larry porque é um diluidor de maquiagem bom. Acabei de testar ele, coloquei minha cara debaixo da água com o delineador preto. Essa semana, vocês viram, não borrou nada. Coloquei na base também, então não borrou. O diluidor está aprovadíssimo. Existem outros no mercado que são muito bons também, que eu tenho aqui na minha bancada, que eu uso para trabalho. Então, nós estamos falando de produto barato, e que você tem condições de alterar a composição do seu produto na hora que você for usar. A base mais clara, você faz a mesma coisa. Sua base está mais clara e você tem um fundo de pele quente, tenta pegar uma sombra marrom, com um fundo mais quente, com um fundo mais avermelhado. E raspa lá na sua base que ficou clara pra você. Gente, eu tô falando de pouca coisa. Faz teste, você tem que fazer teste. Ah, mas qual que é a quantidade de sombra que eu vou colocar? Você precisa testar. Você não pode ter medo de usar os produtos que você tem na sua gaveta. Faça isso quando você tiver um tempinho. Ao invés de ficar aqui na internet vendo piada, ao invés de ficar aqui na internet, às vezes, sem conteúdo nenhum, sem aprender nada, vai lá aprender a mexer com seus produtos de maquiagem. Eu tô te dando conteúdo aqui, conteúdos que você só aprende em curso. Eu tô falando de graça pra você, porque eu tô preocupada com o seu bem-estar também. Assim como eu faço, eu sei que tem muita gente que tem muita maquiagem guardada e não faz, tá? Podem mandando as perguntas de vocês e me falem aí o que vocês estão achando, gente, desse conteúdo. Dicas de creme, Angélica. Se sua pele é seca, como eu falei, é interessante você olhar um hidratante, né, que contenham na composição produtos que vão fazer diferença para você, que vão fazer um tratamento. Olha, tem a marca da Make More, tem hidratantes maravilhosos lá na Forever Importados, da linha The Originals, tem Victoria's Secret, lá tem hidratante para todos os bolsos, todos os gostos. Tem aquele da Nivea, da latinha azul, você pode passar todo dia à noite no seu rosto. Pode usar todos os dias de manhã no seu rosto e depois você passa o seu protetor solar. Então, esse Nivea da latinha azul, excelente, tá? Para hidratar. Não liga para aquela textura que ele tem, né? Porque às vezes tem gente que não gosta que a pele fica com um brilho. Então, passa um pozinho depois por cima. Então, se você erra o tom da base, se você tá com uma base aí na sua casa parada, faça isso, não tenha medo de misturar produtos. Misture o corretivo mais escuro na base sua que ficou clara. Você pode fazer isso também, tá? Coloca um pouquinho do corretivo escuro. Então, para fazer essa mistura, como eu falei, você usa o diluidor de maquiagem. Gente, a nossa aula tá terminando. Já tô acabando. Quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para falar em relação à base. Você tá com uma base aí parada, não sabe o que fazer com ela? Me fala aqui. Vocês gostaram?
Obrigada, Sharon. Dica valiosíssima, isso mesmo. Não tem problema, Sara, a gente vai deixar salvo, tá, para vocês. Vou deixar essa live no meu IGTV para que você consulte sempre que você precisar, tá? Então, nós estamos na era de consertar, de usar o que a gente tem em mãos. Nada de jogar produto fora. Vamos aprender, tá? A base ficou muito amarelada. Como conserta o tom? Isso mesmo, Suelen. Você pode pegar uma sombra sua no tom avermelhado e raspar essa sombra na sua base e fazer a misturinha. Faça aos poucos, tá? Pega um pouquinho de sombra avermelhada e mistura o tom. Uma sombra rosada, batom, pode pegar um pouquinho de batom também, mas é bem pouquinho. É uma pigmentação assim, bem pouca para deixar a sua base mais neutra. Se você achou que ela ficou muito amarelada, é porque o seu fundo de pele puxa para um fundo neutro. Então, você pode pegar um batom vermelho e misturar, tá? Batom rosa. Então, meninas, é isso. Eu vou mudar os horários das lives semana que vem para saber o que é melhor para vocês, tá? Hoje mesmo eu acabei esquecendo, eu até peço desculpas porque eu não fiz o post antes em relação à live de hoje, mas nós estamos aqui toda segunda e quinta. Marca aí no seu calendário, toda segunda e quinta você vai aprender sobre maquiagem, você vai aprender a se conhecer. Toda segunda e quinta nós temos um encontro marcado para que você consiga se automaquiar na sua casa. O meu feed tá cheio de vídeos, cheio de explicações em relação a produtos, em relação ao que usar, ao que comprar, para que você não erre mais em relação a isso, tá bom? Eu vou lançar para vocês um curso, um workshop gratuito de automaquiagem, para vocês terem uma ideia, uma noção, uma amostra do que é o meu curso online de automaquiagem. Eu vou fazer isso para vocês. Eu quero que vocês realmente aprendam. E eu vou colocar para vocês esse workshop gratuito de automaquiagem para que vocês vejam que tem condições de vocês começarem do zero e conseguirem se automaquiar. Quando você tem uma pessoa para te ajudar, para te mentorar, para personalizar para você, é mais fácil, você consegue com mais facilidade. Então, eu quero que vocês participem comigo desse workshop. A gente vai lançar essa data. Serão 3 dias que nós teremos aí de uma imersão na automaquiagem para que vocês se conheçam mais, para que vocês tenham ideia de como que funciona o nosso curso de automaquiagem online, tá? Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso momento aqui. As nossas lives são rápidas mesmo. E a gente volta a se falar aí segunda-feira. Eu estarei aqui e eu vou lançar para vocês nos stories do nosso horário na segunda-feira, tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe a vida de vocês.